e é em nome de Jesus que nós te pedimos e agradecemos. Amém. Nesta noite, eu queria trazer para vocês uma palavra de acordo com o tema que eu já compartilhei com vocês, que é: afinal, por que nasci? Diz a introdução: vivemos em uma época em que a depressão é o mal do século. As pessoas sentem-se em um viver rotineiro e sem sentido. Sentem um vazio, às vezes uma angústia, e vivem um dia após o outro, buscando satisfazer os anseios do seu coração. Mas nada dura, nada preenche, nada faz sentido. Estuda, trabalha, compra, vende, casa-se, tem filhos, constrói patrimônio, divorcia, entra em litígio na justiça, divide o patrimônio, casa-se novamente, cria seus filhos e o de seu cônjuge, estuda os filhos, mas nada disso vem dar sentido à sua existência. E aí nós perguntamos: por quê? Você sabe por quê? Porque estamos buscando sentido onde não há o sentido que precisamos. Estamos buscando significado onde não há o significado que a nossa alma anseia. E é sobre isso que falaremos hoje. Afinal, por que nasci? E a resposta que eu quero trazer para vocês, para a gente pensar um pouquinho é: nasci para tornar realidade a maior história já escrita nesse universo. E aí você pode pensar aqui comigo: a maior história já escrita. Você nasceu para tornar realidade a maior história já escrita nesse universo. E é sobre isso que nós vamos falar aqui um pouquinho. A maior história já pensada, já escrita no nosso universo. Existem muitas histórias que criam um universo. Bom, gente, o ser humano, ele gosta de histórias, tá? E eu poderia falar aqui para vocês algumas histórias. Todos nós já ouvimos uma história de Era uma Vez, tá? Era uma vez um conto de fada de Bela Adormecida, de Branca de Neve. Todos nós já tivemos contato com o Era uma Vez. Isso, cada uma dessas histórias, em cada uma delas foi criado um universo diferente desse que nós estamos vivendo, ou pelo menos personagens diferentes daquele que nós conhecemos. Para passarmos para a literatura, nós poderíamos citar Senhor dos Anéis, que você pode ter assistido. Nós poderíamos citar Harry Potter, que você pode ter assistido. Nós poderíamos citar as Crônicas de Nárnia, que você também pode ter assistido. Em cada um dessas histórias, em cada uma dessas histórias, o autor que fez aquela história, ele construiu um universo, certo? Ele construiu um universo imaginário, tá? Mas esse universo foi construído e nesse universo, tá? Nesse universo construído, o autor imaginou todo um cenário,
imaginou personagens, imaginou tipos, às vezes, de construções diferentes, diferenciadas do que nós estamos habituados. Quer dizer, esse ator, esse autor, criou um universo que não existe na nossa realidade, que existia na mente dele e que ele transferiu esse universo para um livro e depois transmitiu esse universo, transferiu esse universo, reconstruiu o que estava na mente dele num filme. Às vezes, o que o autor pensou e o que foi retratado no filme nem sempre coincide com o que o autor queria. Muitas vezes a gente lê isso a respeito. Sai um filme e, de repente, numa entrevista com o autor, ele vai dizer: olha, não era bem isso, né, que eu tinha pensado, eu pensei de forma diferente. Mas o que nós queremos falar aqui nesta noite é que esse autor, esse escritor, ele criou um universo e ele criou uma história, tá? Porém, nós vamos falar hoje de uma outra história. Existem muitas histórias que criam um universo, mas nós somos protagonistas da maior história que já foi escrita nesse universo. Tá bom? Vamos lá. Vamos continuando o nosso raciocínio. Mas a maior história e a mais fantástica é a história que Deus escreveu. Como é, Ruth? O que você está me dizendo? Você está me dizendo que Deus escreveu uma história e essa história é a maior história que já foi contada, é a maior história que já foi escrita. Tudo bem, Ruth, se você dissesse para mim que foi a maior história contada, eu poderia até entender, mas você quer dizer para mim que também foi a maior história já escrita? Você está querendo dizer que Deus escreveu uma história? E aqui eu queria fazer um parênteses e dizer a você o seguinte: eu estou aqui, nós estamos aqui como cristãos que cremos em um mundo criado. O que quer dizer isso? Nós cremos num mundo não espontâneo. Nós cremos num mundo que não veio à existência espontaneamente. Nós cremos que há um agente que deu início a todo esse processo de criação. E esse agente planejou e executou esse processo. Um agente que é um ser pessoal, um ser inteligente e dotado de vontade. E a quem nós dizemos que é o nosso Deus, tá? Mas agora, voltando à nossa afirmação aqui, que a maior história e a mais fantástica é a história que o nosso Deus, que o próprio Deus escreveu. E aí você pode perguntar para mim assim: Ruth, por que você acredita que Deus escreveu uma história? E aí, gente, eu poderia falar para vocês por que eu acredito que Deus escreveu uma história, tá? E eu vou trazer para vocês alguns versículos bíblicos que mostram por que eu acredito que Deus escreveu uma história e algumas características do próprio Deus que apontam para isso, que ele, em determinado tempo, que nós já vamos ver ali, ele escreveu uma história, tá bom? E por que é? Primeiro, por que eu acredito que Deus escreveu uma história? Porque ele é detalhista, porque ele planeja tudo o que faz e eu posso dizer que ele possui e gosta de livros, tá? Agora nós vamos ver
Onde é na Bíblia que está que Deus é detalhista, que Deus planeja tudo o que faz e que ele possui alguns livros e, pelo que eu estou entendendo, ele gosta de livros. Vamos lá. Por que você afirma que Deus escreveu uma história? Que ele escreveu e que ele tem um livro, nós podemos ver em Salmo 139, verso 16. Diz a palavra de Deus: os teus olhos viram o meu embrião, ainda, quer dizer, ainda informe em outras versões. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro. Detalhe: antes de qualquer dia desses existir. Nenhum dia do salmista ainda havia se passado, mas Deus já tinha escrito sobre o salmista no livro que ele tem. Então, a própria Bíblia afirma que Deus tem livro e que ele escreve, tá bom? Vamos ver mais um versículo. Agora nós vamos ver que Deus planeja. Por que você afirma que Deus escreveu? Porque ele é alguém que planeja. E Isaías 46:10, nós poderíamos citar vários outros versículos, mas vamos ficar com esses. Isaías 46:10 afirma: desde o início faço conhecido o fim, desde tempos remotos o que ainda virá. Digo, meu propósito permanecerá em pé e farei tudo o que me agrada, toda a minha vontade. O que esse versículo está dizendo? Esse versículo está dizendo, gente, que antes de começar a fazer alguma coisa, Deus já sabe o final. Por que ele sabe o final? Por que é que quando você começa uma coisa, você já sabe o final? Porque você planejou. Quando nós planejamos, nós já podemos ver o final. Eu vou fazer isso primeiro, depois eu vou fazer aquilo, depois eu vou fazer aquilo outro e lá no final eu vou fazer tal coisa. Deus planejou a criação e seguiu o seu planejamento. Eu falei para vocês que Deus é detalhista. Se nós olharmos para a natureza, nós vamos chegar a essa conclusão. A natureza é totalmente cheia de detalhes. E quando nós olhamos para a natureza, quando nós olhamos para uma obra, nós podemos ver nela características do seu autor. E é exatamente isso que eu vejo em Deus. Essa característica, ele planeja, ele é detalhista. E então, sendo detalhista do jeito que eu penso que Deus é e do jeito que a Bíblia me diz que ele é, então eu posso afirmar que Deus não começou a criar sem um planejamento prévio. Deus não começou a criar sem parar, pensar, planejar, pôr no papel aquilo que ele iria fazer. E é por isso que eu falo para você, Deus escreveu uma história, a mais linda, a mais fantástica, a mais importante história que esse universo já pôde ouvir. Tá bom? Vamos continuar? Bem, você poderia perguntar, tá bom, Ruth, você já me convenceu que Deus escreveu uma história. Tá, mas se ele escreveu uma história, quando é que foi isso? Quando foi que Deus escreveu a história? E aí eu vou trazer para você 1 Pedro, capítulo 1, e verso 18 a 20.
Diz a palavra de Deus: sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo, foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós. Quando é que o Cordeiro de Deus foi conhecido? Em outras versões diz que ele foi morto antes da fundação do mundo. Por que é que a Bíblia diz que o Cordeiro de Deus foi conhecido antes da fundação do mundo? Porque antes de começar a história, Deus, para ele, na mente dele, tudo já estava acontecendo. É isso que a gente pensa. Na mente de Deus já estava acontecendo tudo o que iria acontecer depois. Quer dizer, quando um autor começa a escrever, gente, ele tem que pensar para pôr no papel. E para ele já viveu aquela história. É mais ou menos assim. Todo ano eu faço uma agenda, tá? A agenda anual da igreja. Aí eu vou colocando naquela agenda todos os eventos futuros, tá? Só que quando eu termino de fazer aquela agenda, para mim, eu já vivi tudo aquilo na minha mente. Com Deus aconteceu a mesma coisa. Quando ele estava escrevendo a história, na mente dele já estava tudo acontecendo. Ele estava vivendo tudo aquilo. Então, o Cordeiro de Deus já foi conhecido antes da fundação do mundo. Antes de Deus colocar, vamos dizer assim, a pedra inicial de fundação do nosso mundo, do nosso planeta Terra, e nós vamos ver que aí tem céus e terra. Antes de Deus dar o start, o início, ele já viveu tudo na mente dele. Depois que ele viveu na mente, ele registrou. Isso lá na eternidade passada. O nosso tempo ainda não tinha começado. Tá bom, mas será que você tem um outro versículo para embasar que foi na eternidade passada que Deus escreveu essa história? Diz a palavra de Deus em Apocalipse 17:8. A besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo, e irá à perdição. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e já não é, e ainda que é. Mas eu quero chamar a atenção de vocês, os nomes que não estão escritos no livro da vida, desde quando? Desde que época? Desde a fundação do mundo. Quer dizer que existe um livro, pelo menos um livro, em que Deus escreve, e esse livro foi escrito antes da fundação do mundo, na eternidade passada. Estamos entendidos até aqui? Deus planejou, Deus registrou e depois o que é que ele fez? Então vamos lá, vamos continuar o nosso raciocínio.
Deus imaginou, tudo já aconteceu na mente de Deus. Deus registrou, fechou o livro e começou a criar o que pensou. Criou um cenário. O que é o cenário? O nosso planeta, céus e terra. Trouxe à existência os personagens. Quem são os personagens? Somos nós. E dirige a execução do enredo do início até o futuro final. Depois de escrever, o que foi que ele fez? Depois de escrever, ele fechou o livro e começou a executar o que ele havia planejado. Fechou o livro e começou a criar. Lembre-se, o que é que nós estamos falando aqui? Nós estamos falando que nós estamos tentando responder a pergunta que é: afinal, por que eu nasci? E nós estamos montando um raciocínio. Por que é que você nasceu? E eu disse aqui para você que você nasceu para tornar realidade a história mais fantástica, a maior história já escrita nesse universo. E eu estou, através de alguns versículos bíblicos, raciocinando com você por que é que você nasceu. Para que é que você nasceu? Bom, gente, nós já falamos aqui que Deus escreveu uma história. Essa história é a maior história já contada. Essa história foi escrita na eternidade passada. Ele, depois de planejar, depois de escrever, ele começou a executar. Tá bom. E onde é na Bíblia que está que Deus começou a criar, que Deus começou a executar? E eu anotei pelo menos 2 versículos aqui que dizem o seguinte: Gênesis 1:1 diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. E Isaías 45:18 diz: pois assim diz o Senhor, que criou os céus. Ele é Deus que moldou a terra e a fez. Ele a estabeleceu. Não a criou para estar vazia, mas a formou para ser habitada. Ele diz: eu sou Senhor e não há nenhum outro. Nós trouxemos aí 2 versículos para vocês. No princípio criou Deus os céus e a terra. Depois que fechou o livro, Deus começou a criar, executar o que tinha planejado. E Isaías reforça que ele criou os céus e moldou a terra. E ele fez essa terra com propósito. Ele não criou para que essa terra ficasse vazia. Ele criou a terra para ser habitada. Habitada pelos animais e pelo ser humano. Deu para você entender que você está aqui porque Deus planejou que você estivesse aqui? Deu para você entender que Deus pensou, Deus planejou para que você hoje estivesse aqui nessa terra? Será que quando você pensa que a sua vida não tem sentido, que a sua vida não tem significado, será que passa pela sua mente que Deus planejou a sua existência? Que você não está aqui por acaso? Será que passa pela sua mente que um ser eterno, todo-poderoso, ele pensou em te trazer à existência? Ele planejou para que você estivesse aqui nesse planeta? Será que nós temos razão, alguma razão de pensar e às vezes até dizer que a nossa vida não tem sentido? Será que temos razão?
E eu não vou dizer para vocês que isso não existe, que você não pensa assim, porque eu já pensei assim. Eu já tive uma fase na minha vida em que eu parei e pensava, nossa, mas a minha vida não tem significado. E até um dia na rodovia eu pensei assim, eu pensando e falando com Deus, né? Olha só, será que não teria sido melhor a não existência? O nada? Porque naquele momento a minha vida me parecia tão sem sentido. E pode ser que mais para frente, em futuras lives, eu venha entrar em detalhes por que eu sentia aquele vazio. Não é o foco hoje. Hoje eu estou falando para você que não tem razão nós dizermos que a nossa vida não tem sentido. E se nós sentimos que a nossa vida não tem sentido, é porque tem alguma coisa faltando na nossa vida. Algum entendimento está faltando na nossa vida. Alguma compreensão do que nós estamos fazendo aqui está faltando na tua vida, assim como estava faltando na minha vida. Hoje eu não posso dizer mais que a minha vida não tem sentido. Hoje eu não posso pensar mais que a minha vida não tem significado, porque Deus trouxe significado para a minha existência. E não é que eu não conhecesse o Evangelho. Você pode estar passando por uma situação que você não vê significado na sua existência. Você pode estar passando por circunstâncias e você não encontrou ainda um propósito para a sua existência. Você pode até estar se questionando o que você está fazendo aqui nesta terra. Você pode estar fazendo a pergunta do título, afinal, por que é que eu nasci? Talvez você ainda não encontrou esta resposta, mas eu espero que o Espírito Santo de Deus, nesta noite, nesta live, possa trazer a compreensão, ou pelo menos iniciar a compreensão de que você está aqui porque Deus planejou que você estivesse. Você, antes de chegar a essa existência, você já existiu na mente do seu Criador. Antes de você nascer, Deus já te conhecia e já queria que você viesse à existência. Vamos continuar? Eu disse que Deus escreveu na eternidade passada, ele fechou o livro e começou a criar, começou a executar o plano que ele havia escrito. Só que, além de Deus criar, ele fez algo a mais. E o que é que ele fez? Além de criar, Deus se inseriu na criação. Deus se inseriu na criação. E aí eu vou ler com vocês Salmos 109, 103 e o verso 19 que diz: O Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus, e o seu reino domina sobre tudo. Outro versículo que eu trago para vocês é em Jeremias 23 e 24, que diz: Esconder-se-ia alguém em esconderijos, de modo que eu não veja, diz o Senhor. Porventura não encho eu os céus e a terra, diz o Senhor. E ainda trago para vocês Colossenses 1:17. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Gente, Deus foi além de qualquer autor, qualquer história. Por isso que eu falei para vocês no início que nós viemos à existência para tornar realidade a maior história e a história mais fantástica. Por quê? Um autor, ele pode até tentar reproduzir a sua obra aqui no mundo físico. A sua obra existe na mente dele
E ele pode até tentar reproduzir isso no filme, ele escreve, tá? Mas parou por aí. Deus foi além. Ele se inseriu na sua criação. Nós vimos que Deus criou céus e nós vimos que Deus criou terra. E Deus se estabeleceu na sua criação. Deus criou um trono para ele no céu e ele se assentou nesse trono. A Bíblia diz que Deus, depois de criar o universo, de criar a terra e criar tudo que existe, ele descansou. E há quem entenda que esse descansar não é porque Deus estava cansado e resolveu descansar. Não, Deus se apoiou na sua criação. É como se Deus tivesse posto o pé na terra que ele havia criado. Sabe como uma poltronazinha, um puff? Deus descansou em cima da sua criação. É como se Deus tivesse se encostado, pegado um planeta ali, encostado, colocado a mão no queixo. É como se Deus tivesse se assentado no trono que ele próprio havia pensado e criou, trouxe à existência. Ele se assentou ali, apoiou seu pé na terra, porque a própria palavra diz que a terra é o escabelo dos pés de Deus, o que seria uma poltronazinha onde Deus descansa o pé. E Jeremias diz que Deus enche os céus e a terra. Quer dizer, Deus se inseriu nesse universo que ele mesmo criou. Isso não tem autor que possa fazer. Só o grande autor. Só o autor dos autores. Só Deus, o Criador de todas as coisas, pode se inserir no universo que ele mesmo criou. Você pode criar uma coisa, mas se tornar parte dessa coisa que você criou, você não consegue. Deus é o único. Por isso, nós fazemos parte da maior história que já foi contada, da maior história que já foi pensada, da maior história que já foi escrita. Como poderia dizer que nós não somos pouca coisa. Colossenses 1:17, eu li para vocês e vou mostrar novamente, diz o seguinte: e ele é antes de todas as coisas. Ele quem? Jesus, Deus, a segunda pessoa da Trindade. E todas as coisas subsistem por ele. Gente, só para vocês entenderem um pouco mais, existe uma teoria que Deus veio. Eles não negam a existência de Deus, não negam a criação por Deus, mas eles dizem o seguinte, que Deus veio aqui, deu corda no universo e desapareceu, abandonou a sua criação ao léu. Eles querem dizer, eles veem um Deus como um Deus distante, eles veem a Deus como alguém distante, como alguém totalmente separado da sua criação e que não se importa com o destino da sua criação. No entanto, gente, pelos versículos que eu li para vocês, tanto Salmos 103:19, quanto Jeremias 23:24 e Colossenses 1:17, você pode ver que Deus não abandonou a sua criação. Deus criou, mas ele está presente na criação. Ele não se confunde com a criação, mas ele está presente nessa criação. Tanto é que ele criou um trono e ele está lá nesse trono. E ainda mais, ele enche todo esse universo, ele enche céus e terra. Ele preenche todo esse espaço que ele criou.
Se você for para o norte, você vai estar em Deus. Se você for para o sul, você vai estar em Deus. Se você for para o leste, você vai estar em Deus. Se você for para o oeste, você também vai estar em Deus. Não tem como você fugir de Deus, porque você está inserido nele. Ele preenche tudo. E aí diz Colossenses, ele é antes de todas as coisas e todas as coisas subsistem por ele. Nós só estamos aqui porque Deus está sustentando tudo. Nós só estamos aqui porque Deus está aí dando vida a tudo. Nós só estamos aqui porque Deus está regulando tudo. E em Jesus, toda a criação subsiste. É na segunda pessoa da Trindade que toda a criação extrai vida. Se não fosse Jesus, toda essa criação deixaria de existir. Deus não nos criou e nos abandonou. Então não tem razão de você perguntar onde está Deus quando as coisas não estão indo muito bem. Onde está Deus? Ele está aqui, ao seu redor. Ele está aí, ao seu redor. Então não tem como a gente perguntar onde está Deus. Deus está exatamente aqui. Pode ser que ele não esteja muito feliz onde ele está nesse momento. Ou pode ser que ele esteja feliz. A felicidade, a alegria de Deus com determinados ambientes ou não depende da atitude do ser que ele criou e que está ali naquele ambiente. Deus está em todos os lugares. Ele pode não estar tão contente em todos os lugares, mas ele está em todos os lugares porque ele enche céus e terra. Então, eu repito para vocês, nós não temos motivo de perguntar onde está Deus. Deus está aí com você, ao seu redor. E outra, ele está cuidando de você. Ele está cuidando de mim. Ele está trabalhando para aqueles que nele esperam. É o que a palavra diz. Então, nesse instante, se você está esperando em Deus, com o seu coração em Deus, ele está trabalhando por você. Onde está Deus? Está trabalhando a seu favor neste exato momento. Ele pode estar calado, mas ele está trabalhando. Continuando, além de Deus criar, ele foi além. Ele ficou redundante, né? Além de Deus criar, ele foi... Não tem outra palavra, não consegui outra palavra. Ele foi além mesmo. Ele fez algo mais. Ele fez algo que ninguém consegue fazer. Ele se inseriu em sua criação. Mas ele preencheu a sua criação. Eu não vou dizer, porque Deus não se confunde com a natureza, conforme eu falei para vocês. Deus não se confunde com esse universo, mas Deus é o espírito de vida que move esse universo. Deus é o sustentador da vida. Deus é o sustentador de sua criação. Bem, gente, Deus então não é o relojoeiro que deu corda e que foi embora. Não, ele está presente, tá bom? E agora nós vamos fazer uma conclusão aqui. Afinal, por que nasci? Você nasceu para fazer parte da história que Deus criou e está executando. Logo, o sentido da sua vida não está em você. Também não está naquilo que te cerca, naquilo que te envolve. E o sentido da sua vida também não está naquilo que te acontece
ou o que deixa de te acontecer. O sentido da sua vida está no autor da história e também no propósito que ele tem para você. Afinal de contas, ele escreveu uma história, afinal de contas, ele pensou em você e ele tem um propósito para você em tudo isso. E aí você pode me perguntar, tá certo, Ruth, mas qual que é o meu papel? Qual que é o meu papel nessa história? Bem, o seu papel nessa história é o que nós veremos na próxima quinta-feira, tá? Na próxima quinta-feira, se Deus permitir, eu estarei aqui novamente e nós vamos dar continuidade a esse tema. Afinal, por que nasci? E aí nós vamos trazer a abordagem do seu papel nessa história escrita por Deus. Do seu papel específico. Será que existe? Será que existe um propósito específico para a sua vida? Para dar significado maior ainda à sua existência? Você foi criado para ser um personagem na história que Deus criou. Gente, muito obrigada pela presença de vocês. Muito obrigada por terem assistido a esta live. Espero que o Espírito Santo de Deus possa ter falado ao teu coração, trazido um pouquinho de esperança, um pouquinho do entendimento do que você está, do seu papel aqui nessa terra, o que você está fazendo aqui nessa existência, tá? E eu gostaria de orar por você, amém? Pai, na Tua presença continuamos. Te agradeço, Senhor, pela vida de cada um que assistiu essa live. Te agradeço pela vida de cada internauta que está assistindo esse episódio. Pai, e já te peço que o Teu Santo Espírito grave essa palavra nos corações. Se tem aqui entre nós alguém que está meio sem esperança, está meio desesperançado, sofrendo, quem sabe, com depressão, sofrendo, quem sabe, crises de pânico. Pai, mas que o Senhor possa colocar através do Teu Santo Espírito esperança nesse coração. Que o Senhor possa ministrar graça nesse coração. Que esse coração seja alcançado pelo Teu favor infinito e por Tua misericórdia. Pai, que a Tua graça seja derramada nesse coração e que esse coração possa ter uma experiência com o Teu amor, com o Teu favor, e que ele possa olhar para Ti e encontrar em Ti o propósito para a sua existência. Que ele nunca mais diga que a sua vida não tem significado, que ele nunca mais diga, que ela nunca mais diga que a sua vida não tem propósito, que ela encontre propósito em Ti, que ele encontre propósito em Ti, que ela encontre esperança em Ti, que ele encontre esperança em Ti. Pai, no nome de Jesus nós te pedimos que aplique essa palavra em cada coração. Amém. Fiquem com Deus e até na próxima quinta-feira, 21h30, continuando o mesmo tema, e que o Espírito Santo de Deus possa guardá-lo até lá. Amém.